Isso. Amém. Irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias em Tiago no capítulo 1. Nós estamos hoje na terceira mensagem, nessa série de mensagens que estamos em Tiago, né, que nós temos por título Igreja em Movimento, quando a fé se torna prática. Né, e nós vimos, já nos 2 domingos anteriores, que provações elas existem para aumentar a nossa fé, né? Que precisamos passar por elas com sabedoria, pois sem a sabedoria somos tentados a pegar atalhos para sairmos rapidamente daquelas provações que o Senhor já colocou em nossa vida. Então nós somos impedidos por Satanás de amadurecer. Então nós somos reprovados e nós continuamos como crentes infantis, né? O livro de Tiago, irmãos, ele nos desafia a ter uma fé prática, uma fé cristã prática. E não adianta ouvir cada mensagem sem antes entender que Tiago estava escrevendo para quem? Para os crentes espalhados por todo o mundo. E essa carta de Tiago, ela foi escrita para aqueles crentes resolverem problemas pessoais e para resolverem problemas no coletivo também. E eu gostaria que os irmãos prestassem bem atenção, que as mensagens aqui ministradas, elas possam falar ao seu coração, como se essa carta fosse escrita para você, porque eu tenho certeza que essa carta de Tiago, ela foi escrita para mim. E que ao ouvir cada tópico, irmãos, cada palavra, cada trecho, cada exposição, explicando os versículos, nós possamos entender que cada exortação, ela foi feita diretamente para mim. Então você não fica pensando assim, fulano deveria estar aqui para ouvir isso. Ciclano, pena que ciclano faltou hoje. Essa mensagem, ela era para ele. Não. Mas eu quero que você pense que essa mensagem ela é destinada a você. E que você possa refletir e pensar como eu posso colocar essa mensagem em prática. Então, irmãos, as mensagens anteriores, vimos como devemos enfrentar as provações com fé e sabedoria. E agora, hoje, nós vamos ver como Tiago, ele nos mostra as evidências desta sabedoria, né? A maneira como ouvimos, como falamos, como reagimos. A fé que se torna prática começa quando aprendemos a ouvir a voz de Deus e também as pessoas que Deus colocou ao nosso redor. Vamos ler aí Tiago capítulo 1, verso 19. Meus amados irmãos, tenham isto em mente, sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se, pois a ira do homem não produz justiça de Deus. Portanto, livrem-se de toda impureza moral e da maldade que prevalece e aceitem humildemente a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando a si mesmos. Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que olha a sua face no espelho, e depois de olhar para si mesmo, sai e logo esquece a sua aparência. Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita, que traz a liberdade, persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando, será feliz naquilo que fizer. Se alguém se considera religioso, mas não refreia a sua língua, engana-se a si mesmo. Sua religião não tem valor algum. A religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura e imaculada é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades e não se deixam corromper pelo mundo. Amém? Vamos orar? Senhor Jesus, obrigado por tudo que ouvimos e cantamos até agora. Que agora o Teu Espírito Santo ministre aos nossos corações. Que possamos estar, ó Deus, com os ouvidos atentos, com o coração aberto, para ouvir aquilo que o Teu Espírito quer ministrar à Tua igreja nesta noite.
Me use o Senhor como instrumento teu, que tudo, Senhor, dito aqui, seja ministrado pelo teu Espírito Santo. Te louvamos, em nome de Jesus, amém. Quando eu vejo os irmãos sentados mais ao fundo e os bancos aqui na frente mais vazios, eu penso em 2 versículos, né? Os últimos serão os primeiros, então somos irmãos, estão sendo obedientes à palavra, né? Os últimos serão os primeiros. E o outro, quando tem a parábola que Jesus vai falando que você não pode sentar em lugar de honra, né? Você tem que sentar nos piores lugares. Então, se alguém te chamar para sentar na frente, você vai lá e senta. Então, uma igreja obediente, né? A igreja está sentando aí no fundo. Amém, irmãos? Brincadeira. Vamos lá. Então, Tiago começa falando esse trecho sobre o quê? Sobre comunicação. Tiago está falando sobre comunicação. Comunicação, irmãos, é uma coisa importantíssima para qualquer relacionamento. Não existe relacionamento sem comunicação. Se a gente não tiver comunicação, a gente mata qualquer tipo de relacionamento. Por exemplo, todo mundo já teve uma amizade na vida, seja na escola, seja no trabalho, seja em qualquer lugar onde você tinha uma amizade com uma pessoa, onde você gostava de conversar, onde você tinha uma certa amizade. Mas, por causa da vida, de decisões da vida, rumos diferentes que foram tomando, você foi perdendo, então, o contato com aquela pessoa, e você agora começa a parar de conversar com ela. Automaticamente não, né? Mas gradualmente, você vai perdendo a amizade com aquela pessoa. Todo mundo já teve amizades passageiras na vida. Todo mundo já teve amizades passageiras, né? Pessoas que a gente tem um prazer de conversar, mas por causa da vida foram acontecendo, a gente foi perdendo, então, a rotina, nós fomos perdendo a comunicação e isso acabou matando esta amizade. E uma das coisas que muitas pessoas têm feito é justamente matar os seus relacionamentos por falta de comunicação. Muitos convívios familiares aí, e até mesmo convívios eclesiásticos, ou seja, convívios dentro da igreja, eles estão se perdendo por falta de comunicação e estão perdendo espaço para quem? Para o digital. A gente tem, hoje nós estamos aí nessa era digital em que a gente tem mais intimidade com o celular, com a televisão, do que com as próprias pessoas. Não é isso? Então, muitos relacionamentos estão sendo findados por falta de comunicação. Tiago nos adverte, irmãos, exatamente sobre isso, sobre a comunicação. Ele começa falando sobre estar prontos a ouvir. Mas prontos para ouvir quem? Nós devemos estar prontos para ouvir quem? Primeiramente, Deus. Nós devemos estar prontos para ouvir ao nosso Senhor. Nós devemos estar prontos para ouvir aquilo que o Senhor quer ministrar em nossas vidas. E depois nós devemos estar prontos para ouvir o nosso próximo, seja ele quem for. Nós devemos estar prontos, irmãos, prontos a ouvir. Tiago está falando justamente de uma postura de nós termos um coração, de um coração ensinável. Quem não sabe ouvir as pessoas, dificilmente estará preparado para ouvir a voz de Deus. E quem não para ouvir a Deus, continuará reagindo segundo os seus próprios impulsos. Hoje, não queremos muito ouvir. Nós não queremos parar para ouvir. Nós temos uma necessidade exacerbada de quê? De falar. Quando eu preciso falar, eu quero falar, mas quando eu preciso ouvir, eu não tenho tanta paciência assim para ouvir. Mas quando eu quero falar, todo mundo, por favor, se cale. Está na hora de eu falar. E eu falo, né? E quando não ouvimos, irmãos, quando nós não paramos para ouvir o outro, nós ficamos irritados facilmente. Quem nunca
brigou com o cônjuge e antes de ouvir toda a explicação já começou a discutir. E quando ouviu a explicação certinha, você pensou, realmente me irritei à toa, né? Devia ter parado para ouvir toda a explicação. Quem é que nunca fez isso, né, irmãos? Por isso que Tiago está falando, olha, esteja pronto para ouvir, para que você não meta os pés pelas mãos, tá bom? Esteja pronto para ouvir, para que você não se irrite, né? Famílias, elas estão aí entrando em desarmonia porque não estão parando para ouvir uns aos outros. Irmãos, eu sei que falar é uma necessidade básica. Falar é necessário. Mulheres gostam de falar e serem ouvidas, né? Geralmente homens gostam de ficar mais caladão. Mulheres têm essa necessidade de falar e ouvir. E o homem tem que ouvir, por favor. Não fingir que está ouvindo, porque tem um monte de homem que eu sei que desliga, viu? Tem um monte de homem que eu sei que é quando a mulher começa a falar, só escuta os 30 primeiros segundos, né? Eu fico prestando atenção, viu? Presta atenção em tudo, ok? Então, eu sei que falar, irmãos, é uma necessidade básica, mas ouvir também é uma responsabilidade essencial para quem deseja construir um relacionamento maduro e saudável. Precisamos aprender a ouvir com os ouvidos, e mais que isso, com o coração também. Precisamos disponibilizar tempo e atenção para os outros. Wilson, liga o ar-condicionado, por favor. Precisamos disponibilizar tempo e atenção para os outros. Hoje nós encontramos relacionamentos que dão mais importância a quê? A coisas, né? Nós vemos aí muitos pais que não têm tempo para ouvir os seus filhos, pais que chegam do trabalho, seja homem ou seja mulher, seja pai ou seja mãe, chega do trabalho cansado, e muitas vezes quer dar mais atenção à televisão, ao celular, e seja lá o que for, mas não quer prestar atenção naquilo que o filho tem para contar, sobre o que ele passou na escola, sobre os dilemas da adolescência. Eu mesmo, irmãos, eu vou falar uma coisa para os irmãos, eu mesmo, quantas vezes eu estou aqui no meu celular, e eu fico escutando uma voz lá no fundo que vai aumentando gradualmente, pai, até que está aqui, eu estou no celular. A gente não presta atenção, porque nós damos mais atenção a coisas. Nós damos mais atenção às coisas, e também não é diferente os filhos. Os filhos hoje também dão muita atenção a Instagram, a internet, a amizades, e não querem ter relacionamento com os seus pais, não querem aprender com os seus pais. E eu nem vou falar da comunicação entre os cônjuges, que essa também é uma comunicação que tem sido uma das causadoras de divórcio muito grande entre as famílias. A mesma coisa, irmãos, essa falta de relacionamento também acontece com o nosso relacionamento com Deus. Nós pegamos a Bíblia, lemos ela lá no metrô, nós lemos no livro, no ônibus, nós ouvimos no carro, no trajeto para o trabalho, no trajeto para a faculdade, para a escola, nós até lemos a Bíblia aqui, durante o trajeto, né? Até acreditamos que a palavra de Deus, ela tem um poder para mudar os nossos corações, mas nós não estamos prontos para ouvir. Nós lemos a palavra do Senhor, e quando falta mais ou menos umas 2 paradas, 3 paradas, 5 minutos, para chegar no trabalho, você fecha a Bíblia, e você não dá o tempo necessário para que o Espírito Santo ministre ao seu coração. Aí você fala assim, olha Senhor, eu tenho 5 minutos para chegar no trabalho, esse é o tempo que o Senhor tem para ministrar no meu coração agora, tá? Estou fechando a Bíblia agora, falta 5 minutos para chegar lá, já li aqui, então o Senhor tem 5 minutos para falar aí. Esse é o tempo que eu tenho para ouvir a sua voz. Esse é o tempo que eu tenho para o Senhor. Então nós não damos tempo para ouvir a voz do Senhor.
Tiago, irmãos, ele não está nos pedindo silêncio, não está pedindo que a gente tenha que ficar calado o tempo todo, mas ele está nos ensinando a ouvir primeiro. Ouvir a voz do Senhor, leia a palavra do Senhor, feche a sua Bíblia e medita na palavra do Senhor. Pense como aquela palavra pode ser ministrada no seu coração. Não adianta você ler a Bíblia simplesmente por ler, porque você está completando uma agenda, porque você tem que ler a Bíblia toda durante esse ano. Se você não parar, não estiver pronto para ouvir a voz do Espírito Santo, o Espírito Santo não vai ministrar o seu coração. Precisamos estar prontos para ouvir a voz do Senhor. Precisamos parar e ouvir. E por isso eu pergunto, que tipo de ouvinte da palavra de Deus nós temos sido? Que tipo de mudanças, irmãos, precisamos fazer em nossas vidas para que possamos ser melhores ouvintes, sejam da palavra de Deus, seja do nosso próximo. Não deixe que as coisas substituam o seu relacionamento interpessoal. Não deixe que as coisas substituam o seu relacionamento com seu filho, com a sua esposa, com a sua família, com seu irmão em Cristo. Não deixe que as coisas te impeçam de entrar na presença do Senhor. Não deixe que as coisas substituam. Enquanto Tiago nos diz que precisamos estar prontos a ouvir, logo depois ele nos diz sobre ser tardio no falar. Pronto para ouvir, tardio no falar. Por que Tiago está dizendo isso? Porque quando falamos sem pensar, irmãos, nós erramos. Quem nunca, por impulsividade, machucou alguém? Quem nunca, na hora da raiva, na hora que aconteceu alguma coisa, você nem pensou, só agiu, só reagiu e não pensou em quem você poderia machucar? Quando nós somos tardios em falar, nós temos tempo para pensar, nós temos tempo para refletir, mudamos até mesmo a nossa forma de falar. Ao ser tardios no falar, irmãos, temos tempo de ouvir, nós temos tempo de orar primeiro, antes de dar qualquer resposta, nós temos um tempo de medir as consequências das nossas palavras. Quando nós somos tardios, nós só temos a ganhar. E por isso que Davi, lá no Salmos 141, verso 3, ele clama a Deus dizendo assim: olha, põe, Senhor, uma guarda na minha boca, vigia a porta dos meus lábios, porque as palavras têm o poder de dar vida ou de matar alguém. Davi sabia disso. Nas nossas palavras, irmãos, elas não surgem do nada. Muitas vezes, palavras precipitadas, elas nascem de um coração dominado pela ira. Por isso, Tiago não trata apenas a nossa boca, ele vai à origem das nossas palavras, ele trata também das nossas emoções. Além de ser tardio para falar, devemos ser tardios para irar-se também. E pensa comigo aí, em uma pessoa que ela é nervosa por natureza, né? Ela acaba causando grandes problemas, seja na família, seja no trabalho, seja na igreja, seja aonde for, ela vai causar problemas. E muitas pessoas que são nervosas, que não conseguem ser tardios em irar-se, o que elas fazem? Para encobrir o pecado, o que ela faz? Mas eu sou assim, eu sou uma pessoa verdadeira, eu jogo na cara, eu não levo desaforo para casa, eu falo e pronto, e quem não gostar, que vá para outro lugar, né? Que vá para outro lugar, porque eu sou verdadeira. Então, eu tenho que fazer isso e acabou. Não é assim, irmãos. Não podemos ser assim. Só quando as coisas abaixam, quando a poeira abaixa, que a gente consegue ver, quando nós agimos dessa forma, que a gente consegue ver
que agir assim é como uma explosão. A gente acaba jogando estilhaços para todos os lados e machucando muitas pessoas, magoando muitas pessoas ao nosso redor. Por isso nós temos que ser tardios em irar. Mas não pense que também ser aquela pessoa calada, que engole tudo, que aguenta tudo e por fora está parecendo a pessoa mais tranquila do mundo, mas por dentro está parecendo um vulcão fervendo com raiva. Não está transparecendo a raiva, mas está com raiva naquele momento, né? Eu digo para você, meu irmão, que também ser assim, você faz muito mal a você. Você faz muito mal a você. Todo essa lava por dentro, toda essa mágoa vai te adoecer por dentro. A ira, ela não produz em nós a justiça de Deus. E por isso não nos basta apenas o conhecimento da verdade, o conhecimento da palavra de Deus. Nós precisamos ser marcados por essa verdade. Nós precisamos ser marcados pela palavra do Senhor. A palavra de Deus tem que ter uma marca interna dentro da gente. A gente tem que conhecer a palavra, praticar a palavra. Aquilo tem que ser uma verdade na minha vida. Não basta simplesmente saber, não basta simplesmente ler. Porque muitas pessoas leem, irmãos, mas não são marcadas por essa palavra. A palavra do Senhor tem que te marcar. A palavra do Senhor tem que ter uma marca em você, que te renove, que te faça uma nova criatura. Porque somente assim, irmãos, nós vamos poder praticar a palavra do Senhor. E Tiago, ele continua falando e trazendo e nos exortando e falando agora, e ele vai falar agora sobre que a prática, ela produz a obediência, e ele vai falar que essa obediência ou a prática à palavra se assemelha à pessoa que olha no espelho. Quando nós olhamos no espelho, é para quê, irmãos? Para nos autoexaminar, não é isso? Para a gente olhar o que está fora do lugar. Ninguém vai para frente do espelho e não muda nada. Todo mundo que vai lá na frente do espelho olha se o cabelo está bem penteado, se você não tem uma mancha ali na roupa, se a roupa está combinando. Todo mundo que vai na frente do espelho altera, muda alguma coisa. Olhamos para o espelho, irmãos, para ver esse tanto de coisas, né? Para ver se a nossa roupa está desalinhada. Há aqueles que no dia a dia não usam o espelho. Eu mesmo sou uma pessoa que não uso o espelho, não porque eu sou perfeito, tá, irmãos? É porque eu realmente não ligo muito. Eu acho que eu nunca tive espelho em casa, agora que tem espelho na minha casa eu não uso. E por isso que às vezes eu venho errado, mas graças a Deus tem uma esposa que às vezes fala que tem uma coisa fora do lugar, tá? Mas tem gente que não usa o espelho, talvez seja por autoconfiança. Tem gente que não usa o espelho porque não se importa com o estado em que se encontra, ou simplesmente porque não tem tempo, está atrasado, não deu tempo de se olhar no espelho e vai daquele jeito mesmo. Da mesma forma, há muitos crentes que fazem o mesmo com a palavra do Senhor, fazem o mesmo com a Bíblia, não a usam por achar que já sabem demais, ou simplesmente porque não reconhecem que há erros que precisam ser corrigidos, ou simplesmente porque não tem tempo. Quando olhamos para a palavra de Deus, irmãos, compreendemos quem nós somos. Reconhecemos que nós somos pecadores. Reconhecemos que há pecados que precisam ser corrigidos. Quando eu olho para a palavra do Senhor e eu vejo ela como espelho, eu vejo o quão pecador eu sou, o quão indigno eu sou de entrar na presença do Senhor, o quanto eu preciso me santificar, o tanto que eu preciso melhorar. Quando eu olho para a palavra do Senhor, ela tem que ser como um espelho, para que eu possa corrigir tudo que há de errado em mim. Quando lemos a palavra com atenção, dispostos a fazer um autoexame, então estamos a um passo de começar a praticar essa palavra.
Somente quando entendemos, irmãos, que é através da palavra que eu sou pecador, então eu posso entender que é através da palavra também que eu posso ser livre. Porque quando desobedecemos a Deus, quando nós obedecemos a Deus, nós somos libertos. Jesus diz isso lá em João 8, 31 e 32. Jesus diz assim: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sois meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Somos livres, irmãos, quando obedecemos a palavra de Deus. E a obediência nos traz alegria. E essa alegria é entender que a vida nunca será melhor sem a palavra de Deus. E nunca será mais pobre sem ela. Obedecer a palavra é saber que temos uma vida guiada por Deus e tudo o que Ele faz é por amor. Tudo que Ele faz é por amor. As provações são por amor. Tudo, irmãos, tudo o que Ele faz é por amor. Então, quando eu olho para a Bíblia, vejo os meus erros e vejo que eu preciso ser melhorado, quando eu vejo as exortações da palavra do Senhor, eu sei que tudo isso é para que eu possa melhorar. A fé, irmãos, a fé prática, ela se torna visível. Tiago vai falar sobre a verdadeira religião, aí já no final do texto que lemos lá no versículo 26. E ele vai falar sobre a verdadeira religião. E há uma diferença entre a fé que professamos e a fé que praticamos. O que dizemos e o que fazemos. Muitos crentes agem de uma forma e dizem que creem de outra forma. Tem muito evangélico dentro da igreja achando que é convertido, porque conhece a palavra. Mas quando olha, se esse crente for olhar a sua vida, através da palavra, ele vai entender que ainda falta muito para a sua conversão. E é por isso que o Fausto pergunta para todo mundo: já se converteu? Né? Já se converteu? Já se converteu? Porque, irmãos, nós precisamos mesmo olhar para a palavra do Senhor e entender: Senhor, eu preciso realmente praticar essa palavra. Eu preciso praticar essa palavra. Há muito evangélico dentro da igreja com uma religião vazia, uma religião falsa. E Tiago, ele faz questão de demonstrar qual é a verdadeira religião. Ele fala para a gente assim: olha, tenha controle da língua. A língua sempre foi um problema dentro da igreja. Tiago vai falar mais, e eu não vou falar muito sobre a língua hoje, porque Tiago vai falar de novo sobre a língua lá no capítulo 3. Lá no capítulo 3, Tiago vai voltar a falar sobre a língua, para os irmãos verem como é algo complicado a língua. E não é problema de hoje, é problema de sempre. Se os irmãos forem lá para Provérbios, se os irmãos forem para Salmos, os irmãos vão ver que a língua sempre foi um problema para o cristão, para o crente, para aquele que deve obedecer aos mandamentos do Senhor. Jesus também vai nos alertar um pouco sobre a língua. Jesus nos diz assim, lá em Mateus 5, 22. A pessoa que nutre a raiva, Jesus nos disse que a pessoa que nutre a raiva, cujo sentimento desemboca em ofensa ao próximo, é passível do fogo do inferno. E Jesus nos diz assim, digo-vos, pois, que de toda palavra fútil que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo, porque pelas tuas palavras serás justificados, e pelas tuas palavras serás condenado. E Jesus ainda nos diz que a língua é quem revela o coração. Está lá em Mateus 5 também. A boca fala o que o coração está cheio.
que o coração está cheio. Se uma pessoa tem uma língua cheia de veneno, se uma pessoa tem uma língua suja, uma pessoa que fala palavrão, uma pessoa que usa a língua para maltratar o outro, para falar mal do outro, para fofocar do outro, então essa pessoa ela tem uma religião vazia, uma religião oca, ela é como um sepulcro caiado. Não é possível, irmãos, glorificar a Deus e com a mesma língua praguejar, falar palavrão, ferir conscientemente outras pessoas. Não tem jeito. Não tem jeito de sair água doce e água amarga da mesma fonte. Não tem jeito, irmãos. É necessário ter controle sobre tudo o que dissemos. Tudo o que dizemos, nós devemos ter controle. O verdadeiro cristão não vive apenas para si. O cuidado com os necessitados. O cuidado com os necessitados, irmãos, não é a causa da salvação. Não é pelas obras que nós vamos ser salvos. E isso também a gente vai ver lá no capítulo 2. Mas quando nós praticamos, quando nós agimos com bondade contra as pessoas, eu estou falando isso porque lá no finalzinho o Tiago está falando sobre a gente cuidar dos órfãos e das viúvas. Quando nós agimos com empatia, quando nós fazemos coisas, boas obras, isso é uma evidência da nossa fé. A religião pura, ela se manifesta quando a compaixão deixa de ser apenas um sentimento e se transforma em atitudes concretas em favor daqueles que precisam de ajuda. Tiago, irmãos, ele está nos falando aí no final sobre os órfãos e as viúvas, e entendam que quando ele está falando dos órfãos e das viúvas, não é que a gente tem que olhar hoje somente para os órfãos e das viúvas, não é isso. É porque naquela época eram esses dois grupos de pessoas que não tinham condições de se sustentar. Eram pessoas que precisavam de auxílio de outra pessoa para conseguir o sustento. Então, quando nós trazemos hoje, quando nós contextualizamos hoje, esse grupo ele é ainda maior. Ele é ainda maior. A nossa empatia, a nossa evidência de fé não é somente para as viúvas e os órfãos, não. É para todo aquele que necessita de ajuda. É para aquelas pessoas que precisam de uma ação de amor. E não somente de oração, mas que precisam ter uma mão estendida para que elas possam sair daquela situação onde elas não vão conseguir sair sozinhas. Ajudar os necessitados, irmãos. Ter um coração generoso. Doar a quem tem fome, a quem tem frio. São atitudes que Jesus ele espera de nós e são atitudes que Jesus vai cobrar certamente de nós. Tiago ainda nos apresenta uma terceira característica da religião verdadeira, que é guardar-se deste mundo contaminado. A fé verdadeira não olha apenas para as necessidades do próximo, ela também vigia a própria vida. Guardar-se incontaminado no mundo significa não permitir que os valores, os desejos, os pecados deste mundo determinem a nossa maneira de viver. Eu não posso olhar para o mundo e achar que eu posso ser como o mundo. Eu não posso olhar para o mundo, as modas do mundo e querer me adequar. Eu não posso, irmãos, achar que eu posso fazer tudo o que o mundo faz. Não, eu preciso me preservar. Eu preciso me guardar incontaminado deste mundo. Isso não significa que devemos nos isolar das pessoas, mas que precisamos viver entre elas sem assumir a forma deste mundo. Estamos no mundo para influenciá-los como sal, como luz, e não para sermos moldados como eles. Portanto, irmãos, a verdadeira religião alcança 3 áreas da nossa vida:
controla a nossa língua, estende as mãos aos necessitados e guarda o nosso coração da contaminação do mundo. E por isso Tiago nos diz que uma religião pura e imaculada é aceitável por Deus. E isso nos demonstra também que o contrário é verdadeiro, irmãos. Que existe religião que não é aceitável por Deus. Então, se você está dentro da igreja, se você é um evangélico dentro da igreja, que não tem estendido a sua mão, que não tem refreado a sua língua, que não tem se mantido imaculado perante o mundo, então você está numa religião não aceita por Deus. E por isso, e diante de tudo isso que eu falei hoje, irmãos, nós precisamos entender e refletir em uma pergunta: que tipo de fé temos vivido? Uma fé que apenas escuta sermões ou uma fé que transforma nossa maneira de falar, de reagir e de tratar outras pessoas? Tiago nos ensina que a fé verdadeira possui marcas visíveis. Ela nos torna prontos para ouvir, tardios para falar, tardios para irar-se. Ela nos leva a olhar atentamente para a palavra, reconhecer aquilo que precisa ser mudado e obedecer ao que Deus nos mostrou. Ela controla a língua, estende as mãos aos necessitados e guarda o coração da contaminação deste mundo. Não basta apenas olhar para o espelho da palavra e continuar da mesma maneira. Não basta conhecer os versículos, concordar com a mensagem e parecer religioso. A palavra que verdadeiramente recebemos é a palavra que começamos a praticar. Por isso, não saia daqui pensando em quem precisava ouvir essa mensagem, mas pergunte ao Senhor: o que precisa mudar em mim? Que palavra preciso controlar? Que reação eu preciso mudar? Quem precisa ser alcançado pelas minhas mãos? De que contaminação preciso me afastar? E é assim que a igreja entra em movimento, quando a fé deixa de ser apenas aquilo que professamos com os lábios e passa a ser aquilo que demonstramos com as nossas vidas. Irmãos, Tiago, ele nos exorta durante todo o livro. E a mensagem de hoje é uma mensagem simples, porque Tiago é muito simples nas suas exortações. Então, que possamos sair daqui hoje, irmãos, pensando como usar e como refrear a nossa língua. Como nós devemos ser tardios em irar-se, e principalmente com os da nossa casa. Primeiramente com os da nossa casa. Se a gente não se irar com os da nossa casa, irmãos, eu tenho certeza que você não vai se irar com ninguém. Porque nós temos uma facilidade enorme de se irar com as pessoas que são mais próximas de nós. Faça esse teste. Escute as exortações de Tiago e que possamos praticar a palavra do Senhor e ser essa igreja em movimento. Amém? Senhor Jesus,